Olá, pessoal. Doutora Simone Neves, doutor Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da UPRJ. Estamos aqui para mais um episódio do Pod Idoso Vozes da Velhice, o podcast que fala do envelhecimento, fala sobre o cuidado, com respeito, com responsabilidade, com muito amor. E cada vez mais convidados incríveis. Que canal bacana, hein, minha gente? Você já se inscreveu? Não? Se inscreva no nosso canal, lá tem todos os episódios do Pod Idoso toda semana. Cada um melhor do que o outro, minha gente. Vai lá, não esquece de ativar aquele bendito sininho no YouTube. Ativa porque toda quinta-feira, 18 horas, tem episódio novo no ar. E a gente também tá no Spotify. Segue lá a gente nas redes sociais, faz lá os comentários, compartilha com todo mundo, porque é muito importante para nós. E é claro, não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Sem eles o Pod Idoso não acontece, minha gente. Farm Idoso, Altamed, Home Sênior, Odontocênio, Reabilitar, Integração Auditiva, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimente, Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Um abraço especial do Pod Idoso. Vocês fazem nossos episódios cada vez mais especiais. E hoje temos um lanchinho especial da nossa querida Pituchinha Confeitaria. Vocês já conheceram a Pituchinha? Não deixa de conhecer. A Pituchinha fica na Tijuca há mais de 50 anos e sabe quando bate aquela vontade, minha gente, de comer algo especial? Vai lá na Pituchinha que eles têm coisas irresistíveis. Corre lá que você vai se deliciar. Fica aqui com a gente porque o Pod Idoso de hoje está simplesmente incrível. E hoje teremos um episódio especial com quem dedica a vida ao cuidado integral da pessoa idosa. 2 geriatras do barulho. 2 geriatras incríveis estão aqui com a gente, doutor Irajudo Machado, doutor Daniel de Moraes, são profissionais super experientes que enxergam a pessoa idosa para muito além do diagnóstico e hoje vamos conversar sobre desafios, mitos e a beleza do envelhecer com saúde. Sejam muito bem-vindos, doutores. Meu queridão. Oi, fala, Daniel, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, tudo bom? Tá, Certinho, tudo bom? Certinho. E aí, que prazer, hein? Conseguimos, de fato, agora. Puxa vida, né? É verdade. Reunir. É um prazer nosso de poder estar aqui, né? Não, o prazer é todo nosso. Deixa eu falar para vocês. As pessoas enxergam o geriatra como é um médico para pessoa que está já com alguma demência, né? O que seria o geriatra? Qual é o papel de geriatra? A função dele? Por incrível que pareça. Exato. Muita gente ainda não sabe. Tem um preconceito com geriatra. Vou dar um exemplo. Minha avó, 80 anos, eu falei, vou te levar no geriatra. Ah, não. Eu não me sinto velha para isso, não. 80 anos. Não me sinto velha para isso, não. Eu tive que brigar, literalmente, para conseguir levar ela para o geriatra, porque ela só queria ir para o clínico geral e ela já estava tendo algumas questões que, de fato, tinha que ter um olhar mais específico, né? Pode começar. Pode começar. Eu brinco que quando alguém pergunta, né, com quantos anos eu posso ir no geriatra? Eu falo, bem, fez 25? Pode ir. Perfeito. Porque, afinal de contas, a gente começa a envelhecer quando a gente para de se desenvolver, né? O Tratado de Geriatria fala 30 anos, mas eu costumo brincar que, assim, todo mundo que chegou aos 30, quando chegou aos 30, fala assim, pô, eu como igual, eu faço tudo igual e eu tô engordando. O que está acontecendo? Eu falo, bem, você já começou a perder massa magra, já está perdendo massa magra, já está envelhecendo. Está ficando velho, com 30 anos. Então já vale aí no geriatra. Ou seja, não está ligado a uma idade avançada, né, propriamente dita, né? Eu costumo dizer que tem 3 propostas que você pode buscar com o geriatra, né? Você tem o envelhecimento saudável, e aí você vai olhar realmente o olhar do envelhecimento e como envelhecer melhor, com mais saúde. Você vai ter aquele que vem conciliar aquelas múltiplas prescrições, né? Aquele paciente que tem 10, 15, 30 remédios. Eu peguei. Polifarmácia, né? Grande, problema com sério. múltiplas comorbidades, com múltiplos colegas atuando, e às vezes não tem essa conciliação da prescrição médica. Então, acaba que a gente vem organizar o acompanhamento de saúde daquela pessoa que está envelhecendo e que não está envelhecendo com saúde, né? Já está envelhecendo com doenças, né? Comorbidades.
e o idoso que vem para o fim da vida, que eu costumo dizer que é a parte mais divertida da especialidade, porque ele vem para ganhar qualidade de vida, né? Então a gente vai focar muito mais no bem-estar, no prazer em estar vivo, no prazer em viver, em ser bom viver, do que ficar tão preocupado com o que a gente fala com o jovem, né? Não come colesterol, não vai poder comer gordura, não bebe, não fuma. Não, isso é bom você falar, Daniel, porque assim, essa rigidez, muitas vezes o familiar, a gente que vive dentro de instituição de longa permanência, e o familiar às vezes não entende, né? Você pega a gente vivencia bastante isso, né, Iragildo? Você pega o exame do paciente e realmente é um diabético, né? Ele teria que ter uma restrição maior de açúcar, e aí ele tá numa festa ou tem algum evento na instituição, aí a família assim, mas ele comeu isso? Ele comeu bolo? Ele comeu doce? E assim, uma preocupação exagerada Exatamente. na questão da restrição, né? E a gente vive falando que é claro que ele vai fazer, a regra dele é a restrição, mas existe a exceção. Pode existir. Né? A exceção pode existir, né? Eu costumo dizer que o geriatra é o cara que vai te acompanhar pro resto da vida. Né? Você começa e não tem um fim. Né? O fim é quando termina, literalmente. Né? Por quê? Porque quando você começa o acompanhamento com o geriatra, ele vai reorganizar conceitos na sua vida que estavam errados, como o que o próprio Marcos acabou de falar, né? O geriatra é para o cara que está idoso, não sei o quê. Quando você chega para o geriatra já idoso, então você já tem muitas questões que, se tivesse chegado lá antes, de repente ela nem existiria. Perfeito, né? Perfeito. Então, quando a gente busca o geriatra idoso, é para tentar amenizar um pouco o desgaste que já aconteceu. Né? Por quê? Porque se você chega mais cedo, né, depois de 30, 35, 40 anos que seja, dá tempo de você prevenir de uma forma saudável muitas complicações que de uma outra forma não iria acontecer. Mas existe essa questão, vocês passam por isso, né? Porque esse nome geriatra é um nome forte, né? É verdade. E aí a pessoa fala assim, mas eu tenho 35 anos, eu vou em geriatra, de idoso. Eu tô velho, não. Eu começo a rir sempre. É? Eu começo a... Então, assim, existe... É um preconceito, né? Um tabu. Né? É um preconceito que as pessoas deveriam entender, não deveriam ter. Né? E aí a gente começa a dizer que esse preconceito começa até já na curiosidade de você buscar algo para você envelhecer melhor, porque as pessoas não querem, né? Porque elas têm medo, inclusive, dessa palavra envelhecer, né? Eles têm receio disso. Hoje, eu sempre falo para o meu paciente, veja só, o envelhecer, ele é fisiológico, vai acontecer com todo mundo, mas o adoecer não. O adoecer, ele é patológico. Então, se ele é patológico, existem coisas que você pode fazer no seu dia a dia que podem prevenir aquela situação. Não é porque você tem a informação genética dentro de você, que veio do seu pai, da sua mãe, do seu avô, que veio no seu código genético, que você vai desenvolver. Não é porque papai, mamãe e vovó eram hipertenso, eram diabéticos, tiveram câncer, que você vai ter isso daí. E as pessoas assumem as doenças como se fossem Exatamente. delas. Falam assim, eu sou hipertenso. Como se fossem umas heranças, né? Você não é nada. Você não é nada, né? Eu corto isso o tempo inteiro. Por quê? Porque quando você começa a mudar os seus hábitos de vida, você começa a introduzir um estilo de vida diferente e você começa a plantar uma nova, vamos dizer assim, uma nova gestão da sua qualidade de vida, você consegue, inclusive, tirar remédios que você estava usando, remédios de pressão alta, remédios de diabetes para controlar a glicose e tal. Por quê? Porque você vai reestruturar o seu metabolismo, você vai reestruturar conceitos na sua vida e tudo isso tem uma interface com o seu metabolismo, tem uma interface com o seu corpo. E dessa forma, você consegue fazer com que aquele paciente que muitas vezes chegou lá usando 2, 3 medicamentos para controlar a pressão, 2, 3 para controlar a diabetes, você está ali
um de cada um e o cara tá bem. Uhum. É. Mas você tem essa dificuldade, Daniel, de desprescrever? Porque o paciente aceita com facilidade? Olha, depende. Quando o paciente é hiperprescrito, então assim, é um paciente que usa muita medicação, e quando isso faz diferença no orçamento familiar dele, Uhum. é mole. Peça no bolso. Aceita rapidamente, mole, né? É mole. Faz as contas, opa. Mas você tem... E aí vai ter perfil de paciente, né? Vai ter aquele paciente que gosta de tomar remédio. É, tem que fazer o Mas desmame, toma, né? Por que você vai tirar? É. Mas eu não vou morrer se eu não tomar isso? Não, gente. Não, mas você quer tomar? Tá bom, continua tomando. É. Se não estiver fazendo mal, eu deixo. Uhum. A gente tenta, né? Assim, eu conto que a maior consulta da minha vida levou 2 dias e foram 4 horas de consulta. Foi a primeira vez. O paciente tomava 33 medicamentos. Nossa. Meu Deus do céu. Saiu da consulta com 21. Tá vendo? Só que eu precisei fazer duas pernas de 2 horas em 2 semanas separadas para Pra fazer poder- a consulta completa e poder... Mas já saiu com muito menos. E ouvindo assim vocês falarem isso agora, lembrei da minha avó. Ela ia para cardiologista e saía com Rivotril. E aí a primeira vez que eu levei ela no geriatra, ele falou, por que você toma isso? Ela não sabia nem explicar. Virou uma coisa tão natural. E ouvindo vocês agora, uma coisa que eu vem na minha mente é o seguinte, o geriatra é como ele fosse um maestro daquela orquestra, porque o idoso fica realmente com polifarmácia, B, C, D. de várias especialidades diferentes, mas não tem ninguém ali que pega e consegue concentrar aquilo numa informação única e poder desprescrever um ou outro, né? Nesse Às sentido. vezes é difícil, né? Quer ver uma coisa que é comum? Você pegar o paciente que está usando a mesma medicação 2 vezes, só que com o nome fantasia diferente. Ou então com o nome genérico e o Aí, o ético. ético, né? Pois é. Aí o que acontece? O paciente está passando mal, só que ele foi num médico que passou Adil e foi no outro médico que passou Gil. Que é a mesma coisa. Tá tomando os dois. Tá tomando os dois e ninguém parou para ver o que o paciente está tomando. Até porque Ainda ninguém tem- pergunta, né? Ainda Colega tem pergunta. aquele, É isso também. ainda tem aquele que chega assim e fala assim: não, olha, meu médico falou que isso aqui é pro resto da vida. E não é. Esse é um outro problema que a gente tem, né? Isso aqui, Mas, doutor, olha, você é vai pro tirar resto esse da remédio? vida. Não pode? Não pode. Mas a pressão alta tem cura? Como é que agora eu não preciso mais tomar remédio de pressão? Eu falo, bem, agora você não precisa mais. Ué, mas eu falei, pode ser que amanhã você volte a precisar, mas agora Nesse momento- você não tá precisando. Eu vou falar uma coisa pra vocês, o que eu tenho que falar, é fazer essa pergunta, porque os nossos ouvintes vão adorar. E o nosso diretor jurídico aqui, talvez, vai mandar cortar. Então, vamos lá, já vou ficar atento. Mas e aí? Genérico ou ético? Pode prescrever genérico? Olha, eu não vejo problema do genérico. Contanto que você saiba de onde ele vem, Da procedência, da né? procedência dele. Tem laboratórios Porque tem laboratórios digamos que, assim. que, na verdade, não são laboratórios. Exato. Né? Então, assim, quando você pega uma indústria conceituada e que essa indústria ela está produzindo o genérico, não quer dizer que aquele genérico é uma medicação de má qualidade. Sim. Por quê? Porque você sabe a procedência dele. Né? É igual você comprar, por exemplo, eu vou fazer uma comparação assim, ridícula, mas você chegar no açougue, escolher a carne e mandar moer. Ou você chega no açougue, me dá 1 quilo dessa carne moída aí. Entendeu? Quando você mandou moer a carne, você viu a procedência da carne e a qualidade da carne que você pegou para fazer aquilo. Já aquela carne moída é uma carne qualquer que você nem sabe qual é que o cara moeu e está ali num preço mais acessível. Sim. Então, muito mal comparando, é basicamente isso daí. Bom falar isso, que tem até uma novela agora, que eu não vou falar o canal para não ficar divulgando aqui, que a temática é Tá essa. vendo como é que ele corta tudo? A temática é essa. Estão vendendo um instituto, sei lá, uma fundação, está vendendo um remédio que, na verdade, não produz efeitos. Ah lá. E aí os personagens da novela estão começando a passar mal e tal. Então é importante ficar de olho nesse laboratório. Na realidade... Na origem e na qualidade do realidade, laboratório. Eu acho que eu vou um pouco mais longe. Uhum. Tá? Eu sempre procuro educar meus pacientes para que eles entendam o que eles vão comprar na farmácia. E o que eu sempre falo para os representantes que me visitam e para os pacientes que vão ao meu consultório é: você sabe aonde aperta o seu bolso. Sim. Então, assim, não é que o genérico seja ruim. Como ele disse, a gente vai ter genéricos de marcas duvidosas.
Vai. Eu tive problema uma vez com uma marca. Só não fala marca. Não por vou favor. falar, não. Senão a gente vai ser Eu processado. tive problema com uma... Eu tenho até vontade de falar. Não fala. Eu tentei contar pra Anvisa, a Vai Anvisa mandar- não quis me ouvir. Vai mandar cortar. Porque assim, eu cheguei ao ponto de ir fazer a notificação, porque era um anticonvulsivante. Uhum. E assim, a caixa era de tom parecido. O paciente já usava um genérico de uma marca A. E aí ele foi comprar na farmácia e o balconista trocou pela marca B. Era um anticonvulsivante, lamotrigina. O paciente fazia crise convulsiva associada à demência de Alzheimer. E o paciente teve crise. E aí eu virei pra pessoa, ela me ligou, e vou de médico ainda. Falei, olha só, o que aconteceu? Você trocou a marca? Aconteceu alguma coisa? Ih, doutor, tô olhando aqui, a caixa é um verde água quase igual. Nossa. É Isso outra muito marca. perigoso. Isso é muito perigoso. Era outra marca de genérico. Uhum. E tipo, era uma marca confiável primeiro, Sim. e foi uma marca Não Que não era não confiável, confiável sim. depois. E aí, o paciente fez... Aí eu fui pegar para fazer a notificação. Cara, são 8 páginas online na Anvisa. Eu fui tentar preencher. Quando eu cheguei na 4ª página, ele me pedia validade, lote, marca de todas as drogas que o paciente tomava. Gente, não era um paciente internado, não. Era um paciente atendido em domicílio. Como você vai saber, né? Vai lá na casa do paciente pegar Aí eu fui pedir para a a esposa. caixa. A esposa levou 4 dias para me responder. Quando a esposa me respondeu, eu já tinha desistido. Sim, sim. Porque eu ia fazer a notificação. Porque Uhum. justíssima notificação. Então, assim, e aí eu falo sempre, mesmo quando você vai comparar um ético ou... Como é que o pessoal da indústria fala? Não é ético, eles usam outro nome. Referência. Referência, Né? sim. O referência, que é o primeiro a ser lançado, né? Ou um similar, mesmo com essa comparação, você vai ter divergência de dose. Uhum. Então, o que eu falo é, você escolhe um e casa com ele. Se você casar com aquela marca, gente, vai dar tudo certo. Então, assim, dá para ir só no genérico? Dá. O problema é você ficar trocando de marca. E cada vez que você vai na farmácia, você troca de Ou bom marca. diferente. Eu várias vezes tive problema com o paciente. E assim, a primeira pergunta que eu faço é, estava tudo bem antes e não está tudo bem agora? O paciente estava um tempão sem me falar nada, sem ir no consultório, tinha 2, 3 meses que não ia. Mudou alguma coisa? A primeira coisa que eu falo é, qual remédio você trocou a marca? É a primeira pergunta que eu faço. E assim, 90% das vezes teve troca de marca de remédio. De um genérico por outro, de um similar por outro. Uhum. Então, por quê? Porque você vai ter diferença no recipiente, que é quem carrega a molécula. Você vai ter diferença na concentração. É uma leve diferença de temperagem da máquina que embala o remédio, mas tem diferença. Já Não é muda, igual. né? E assim, considerando que o geriatra seria esse maestro, né? Nessa figura que eu criei aqui, que vai orquestrar essa polifarmácia, essas especialidades diferentes, vocês têm que considerar o histórico da pessoa idosa, né? A cultura dela, tudo que ela vivenciou, toda essa bagagem. O que mais surpreende vocês nas consultas e os familiares também, quando vão se consultar com vocês? O que mais surpreende? É uma pergunta difícil. Eu acho que, até trocando um pouquinho mais, né, incluindo algumas coisas, o que mais vocês identificam nessa consulta inicial? Exato. Uma comorbidade que sempre está se apresentando de forma Ou uniforme. de algo com até os mesmo idosos. de uma pessoa, vamos colocar uma pessoa assim, de 35 anos, que vai procurar um geriatra. Né? O que vocês mais, o que mais chama atenção para essa primeira consulta? Quando é um paciente que ele responde por si só, e é um paciente relativamente jovem que me procura hoje, as 2 principais queixas são cansaço Uhum. e libido. Eu tenho recebido tanto homens como mulheres, cada vez mais jovens, né, se queixando com perda da libido. Se queixando com cansaço que não acaba nunca. Né? E assim, às vezes é até difícil de você explicar algumas coisas para esse paciente. Por quê? Porque a gente está vivendo um tempo onde... me preste aqui, por favor. Onde isso aqui passa a ser a vida da pessoa. Uhum. Uhum. A pessoa acorda com isso na mão, vai dormir com isso na mão e não sabe tudo que isso aqui está fazendo de prejudicial na qualidade de vida dessa pessoa. Verdade. Inclusive com relação à interferência do sono. A gente sabe que o nosso sono ele tem que ser um sono reparador. E o sono ele não começa na hora que você deita na cama. Ele começa algumas horas antes, né, de você
ir dormir. E a gente sabe que a produção do GH vai ali de mais ou menos 10 da noite a mais ou menos 3 da manhã. Então, se você vai dormir meia-noite, 1h da manhã, você já acordou no dia seguinte devendo para você mesmo. Uhum. Então, assim, não tem como você ter um sono reparador indo dormir 1h da manhã. Indo dormir meia-noite, aonde você ficou com o telefone ligado até 10 minutos antes de você deitar. Estava no computador. Você não consegue se desconectar, né? Se desligar. Você não né? consegue. O Deixar nosso a mente cérebro preparada para dormir. O nosso cérebro fica ativado. A luz azul que é emitido pelas telas tem um dos principais objetivos, manter a gente alerta. Uhum. Então, se eu tô alerta, se, entre aspas, a informação que o nosso cérebro recebe está de dia através daquela luz azul, eu não preciso produzir coisas que só são produzidas à noite no escuro. Então, o meu corpo, ele já acorda me devendo no dia seguinte. E essa conta chega, né, gente? Essa conta vai chega chegar. para todo mundo. Aí, associado a uma outra coisa que tem explodido, principalmente depois do Covid, que é a ansiedade. É. A ansiedade está destruindo a humanidade. Porque o cara chega ansioso, aí remédio A, B, C e D, que não vai resolver o problema, porque se você olha os guidelines de ansiedade, todos eles falam que você tem que ter mudança de comportamento, é neurocomportamental. Então, se você está tomando remédio, você não resolveu, você desacelerou o cara, você botou o cara para dormir, entre aspas. Mas na hora que o remédio sai, tá tudo ali. O comportamento do cara não mudou. Aí isso aumenta cortisol, o eixo começa a descontrolar, aí aquela produção de testosterona, aquela produção de estrogênio, aquela produção de progesterona, que vem tudo da mesma molécula, que é o colesterol. Vem todo mundo da mesma mãe. Começa a descompensar, aí o cara tá com a testosterona de 300, com 35 anos. Uhum. Não vai sobreviver, amiga, vai dar ruim. Então, assim, o que eu queria aproveitar essa oportunidade? Olha só, tire o celular da sua vida 2 horas antes de você ir dormir, todos os dias. Sabe o que é que você vai ganhar com isso? Vida. Porque o celular está matando você. O estresse, a ansiedade está matando você. E ansiedade se cura com mudança de comportamento. E isso, existem técnicas e se treina. Bacana. Doutor Daniel, a gente tem visto que cada vez mais tem umas pessoas adoecendo, né? A gente vê farmácia em todo lugar, enfim. Ao que você atribui isso? E você tem visto isso nas consultas, esse adoecimento mais severo, né, mais gravoso das pessoas? Olha, eu costumo dizer que eu tenho um viés complicado, né? Porque, assim, apesar de eu ter um ou outro com 40, com 50, o meu grosso de público é 85 mais. Eu tenho paciente com 95, com 102, com 97, com 99. Bacana. Então, assim, é uma galera muito, muito idosa. Então, normalmente, ele já vem com combo, com kit hipertensão diabetes. Uhum. E que são os males do século junto com o colesterol e que vem junto de tudo que a gente vive na nossa alimentação desde jovem. Né? Então, assim, você pega... todas as sociedades médicas hoje falam de, né, proteger de AVC, proteger de infarto, que são as principais causas de morte no planeta. E com isso a gente tem que tratar diabetes, hipertensão e dislipidemia. Saiu um estudo sobre Alzheimer que mostra que a partir dos 30 anos eu preciso de um LDL menor do que 100 para proteger de Alzheimer. Então, assim, quase 100% dos meus pacientes tomam pelo menos uma droga para cada coisa. Posso ser seu advogado aqui do diabo? Pode. Cérebro precisa de colesterol também, né? Claro sim. que precisa. Uma gordurinha, E a gente né? não pode esquecer a inflamação, Não né? é? Inflamação. Mas não em excesso, né? Não, em excesso, com certeza. É isso. Por que é importante falar isso, gente? Porque, assim, hoje a gente tá na era do Assim, do colesterol baixo. do colesterol baixo. Não, meu colesterol, olha meu colesterol. E assim, é uma colesterolfobia, né? E a gente percebe também, trabalhando com esse público de 80 a mais, e eles chegam
que às vezes dá vontade até de dar colesterol, né? Porque eles chegam com colesterol muitas vezes muito sim. baixo. Muitas vezes né? a gente tira Porque- realmente Eu passei por a isso. estatina. Não é? Com a minha avó. A doutora Simone falou, não, por que ela não tá comendo mais gordura? Não, porque o médico, não, pelo contrário. Ela já tá indo pra um processo de demência, ela precisa comer um pouco de gordura. Sim. E a gente Porque era assim, reinseriu, era zero de gordura, gordura. zero, 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 zero. achando que tava ajudando ela. Ah, né? não. Né? Dentro do nosso conceito é leigo. aquela coisa do 8 e 80, não é Eu isso? falo que é gostoso a galera 85 mais, porque, assim, doutor, eu preciso fazer dieta disso. Eu falei, gente, olha só, você tem um rim doente. Então você precisa segurar a quantidade de proteína, porque senão você vai piorar teu rim. Sim. Mas, você quer de vez em quando comer um churrasquinho? Dá pra gente organizar. Entendeu? Tem um paciente meu com 95 que ele tem hiperuricemia, né? Ácido úrico alto. Então não pode comer camarão, não pode comer muita proteína, aquela coisa toda, tal, não sei o quê. Mas ele adora camarão. Ele veio na consulta e ele tava com ácido. Faz alopurinol direto de 300 para segurar, porque assim, ele tem uma demência junto, então. Cara, tava com 4,2. Eu falei, leva pra ele comer um camarão, pelo amor de Deus, leva ele pra deixa o almoçar. bichinho. Entendeu? Então, assim. Deixa ser feliz, né? Ter um prazer na vida. E eu falo pros meus pacientes, eu tenho uma paciente um pouco mais jovem, lúcida, independente, mas mais jovem, né? 78, 80, pra mim, mais jovens. Que, assim, falei, ó, o que a senhora quer fazer? A senhora tá ali com uma glicada de 6,2, é uma hemoglobina glicada já beijando, já dá pra dizer que a senhora tá diabética. Na sua idade, dá pra gente ser um pouco mais leniente, mas com a sua funcionalidade, com o seu tempo de expectativa de vida, eu entendo que merece ser tratado como um jovem tratando o diabetes. O que a senhora prefere? Fazer dieta, mudar estilo de vida, e a gente vê daqui a 3 meses, faz o exame, ou a senhora quer começar o remédio agora? Ah, não, eu quero começar o remédio agora. Na verdade, ela disse que queria mudar estilo de vida, aí quando acabou a consulta, ela me ligou, não, doutor, mudei de ideia. Falei, tá bom, então toma um remédio. Me dá um remédio que é mais fácil, né? Assim, se tiver o que fazer, enquanto tem o que fazer, ou quando você já tá com 80 anos, dá pra você ter essa opção. Uhum. Mas assim, o jovem, a gente tem que mandar fazer as duas coisas. Sim. Até pra prevenir também, né? A expectativa de vida tem Não ficar só dependente do mais longe. remédio. Pesa É muito, igual o né? paciente chegou para mim, uma figurinha aí bem conhecida. Ela chegou para mim. Sem falar nomes, Não, doutor, não vou por falar favor. Não vou falar nomes. Ela chegou para mim e falou assim: olha só, eu preciso perder 10 quilos, no máximo 5. Preciso perder 10 quilos, mas eu não vou parar de comer A, B, C e D e não vou parar de beber sexta, sábado e domingo. Ué, Devia ter ido no David Copperfield. Olha, é mágico. você leu a minha mente. mágico, tem que Aí eu ser falei para ela mágico, assim: né? olha, Variante então condão. eu preciso que você procure um outro profissional, porque eu não sei fazer mágica. perfeito. Aí entra a ética, né? Eu não Mulher sei ética, fazer né? mágica. Então, se você quiser, eu te ajudo. Mas eu vou te ajudar da forma certa. Até mesmo porque você tem uma expectativa de vida de pelo menos mais uns 40 anos. Pelo menos. Então, aí você vai escolher o que você quer. Agora me fala, Eu não sou mágico. Uhum. quem fala mais, a gente ou eles, né? Muito bem. Estamos competindo. Eu gosto de falar, deu ruim. Então, ó, vamos fazer, eu tenho certeza que tem as perguntas aqui que o povo quer ouvir, né? As respostas. Então vamos fazer um ping-pong? É, o ping-pong é bom. É Cada bom. um responde uma, tá? Eu falo um mito e vocês falam a verdade. Vamos lá, começar pelo Daniel. Esquecer é normal, doutor Daniel? Depende. Né? Depende se você tá sobrecarregado, não larga o telefone, né? Não para nem para pensar o que você vai almoçar, Tá no come no automático. automático. Então, assim, você vai perder. Até porque o volume de informação que vem de todos os lados hoje. Quantas verdade. redes sociais você tem? Isso é verdade. É o WhatsApp, porque agora o WhatsApp é rede social. Para mim era só um aplicativo de É, mensagem. Antes era. O WhatsApp, Instagram, Facebook. Você fala, olha minhas redes, eu não tenho quase nada em lugar nenhum. TikTok. Eu respondo aqui. TikTok, YouTube. Eu fui obrigado a ter. Livre Não, espontânea depressão. eu tenho, eu quase não, Tem eu uma quase não amiga, apareço sabe? por lá. Falou, você tem que ter. E aí, Nem vou dizer que assim, foi Simone. você Não, consegue saber tudo que é dito lá, todo não dia? Tem como, não tem Não como, tem é como. Você impossível. consegue saber tudo que é dito pra você lá todo dia? Impossível. Então, Não assim, tem como. você vai esquecer. Alguma coisa você vai esquecer, Ó, gente. eu vou No só meio falar. do caminho, alguma coisa Eu vou vai só acontecer. falar o que você tá falando aí, ó. Olha só. Aqui no meu WhatsApp. Ah, pode ser. Tem 500 mensagens Não. não atendidas quando eu Olha tô aqui só. conversando com vocês. Tem
893 mensagens não respondidas. respondidas, Não tem como. Fora as Eu ia ligações passar não mal. dá. que estão pintando Não, eu aqui zero, depois. eu zero meu WhatsApp Não. quase todo dia. Não, Eu te liguei, não, você não não Mas tem é a única como. rede que eu frequento. Não tem Pois é, aí como. Escolhi Então, alguém. Aí tudo bem. Não tem como. Então, assim, difícil. Aí, diante disso, não tem como não esquecer. E essa É fato. hiperconectividade, ela afeta a saúde mental, né? Vamos lá, idoso não sente dor? Idoso sente dor. Lógico. Agora, não dá para dizer, por exemplo, que eu escuto muito no meu consultório, doutor, eu queria ver se eu estou com osteoporose porque eu estou com dor aqui, dor acolá. Então, Não é assim. aí eu explico, olha só, osteoporose é uma doença silenciosa, ela não vai gerar dor. Você descobre ela de duas formas, fazendo o exame da densitometria para ver se tem rarefação óssea ou fraturando um osso. Fraturando Ponto. o osso, é. Não fazer dói. exame, né? Né? Melhor Pois fazer é, exame. melhor fazer exame. Não vai doer. Então, assim, mas lógico, quantos pacientes chegam lá com artrose? Quantos pacientes chegam lá acima do peso com hérnia de disco, fazendo compressão de ciático, não conseguem andar? Assim, lesão. Eu recebi uma paciente igual ao outro podcast que vocês fizeram lá com aquela paciente que malha e tal. Né? Sim, Aquela sim. senhora que malha. Ana. Achei ela um barato. Aquele Sensacional. podcast foi tremendo. Sensacional. Né? Então, assim, naquele estilo, aí ela chegou assim, doutor, eu vim aqui porque eu tô com uma dor no meu ombro, e isso eu atendo ela desde 2008. Desde 2008. E ela nunca relatou essa dor no ombro para mim. Eu tô com a dor no ombro já tem uns 5 anos. Aí eu falei, ué, gente, e como é que você nunca me falou isso? Não, é porque eu ia levando, achava que era normal, não sei o que. Só que eu não tô conseguindo ganhar mais massa muscular. Hoje ela tem 78, 79 anos. Um amor ela. Eu falo que ela tem que casar, ela fala que eu tô ficando doido. aí o que acontece? Só que ela tá enxutona. Aí eu fui, não, vamos resolver isso aí. Aí a gente foi lá e tratou. Quando foi... Tem 15, 20 dias que ela foi lá no consultório e falou assim, doutor, eu não sei como eu consegui conviver tanto tempo com aquela dor no meu ombro. Porque eu estou sem dor, estou malhando, estou feliz e eu não entendi por que a gente não resolveu isso antes. Então, assim, o idoso sente dor. A gente só tem que entender como é que está o nível de cognição desse idoso. Se ele tá ou não conseguindo assimilar isso, né? Porque às E vezes... passar isso, né? Porque às vezes essa dor que ele está sentido. sentindo não necessariamente é uma dor. Uhum. Idoso dorme mesmo? Dorme Dorme mal, né? Dorme mal mesmo? Não, o idoso dorme menos, né? O idoso dorme em média de 5 a 7 horas por noite. E o idoso, quando ele começa a adoecer, cognitivamente principalmente, tem um Alzheimer, alguma coisa, a família quer que ele durma igual criança, né? Exatamente. Então, assim, vou ficar livre do idoso. Porque ele tá me perturbando as ideias. Fala isso pra câmera, fala. Isso é verdade. Esquece achar que você vai botar seu velho pra dormir e ele vai parar de te perturbar. Aí você bota pra dormir igual criança. Vamos dormir cedo, Exato. dormir 8 Desliga horas a da luz. noite, que aí vai dormir às 8 e vai acordar às 3. Olha que beleza, dormiu 7 horas. É isso aí. E aí, acabou a sua noite. Então, eu já recebi pedido. Doutor, só precisa me dar um remédio pra minha mãe dormir 12 horas. Eu falei, não, isso eu que eu não ia vou falar, pedem dopar remédio, sua né? mãe. Eu não vou dopar Só sua dopando. mãe. Só dopando. Não existe isso, gente. A média de necessidade de sono, de um sono adequado do idoso é de 5 a 7 horas. Então, se dormir meia-noite, vai acordar às 7 da manhã. E vai acordar, feliz e satisfeito. É óbvio que, às vezes, vai dormir menos e poderia dormir mais, tem algum distúrbio do sono, tem que ser investigado, tem que ser visto. Com certeza, tá? Mas não tem essa premissa, essa máxima de que idoso dorme mal. Só dorme menos, né? Porque precisa de menos sono, né? Atividade física é perigosa para idoso, doutor Idagildo? Muito perigosa. Lógico e evidente. Perigoso não fazer, né? É isso aí. É muito perigoso não fazer o É um exercício. perigo. Porque a gente tem que entender o seguinte, gente, que a atividade física hoje, ela saiu daquela classificação de corpo bonito. A atividade física hoje é uma necessidade. Vou falar aqui olhando para a câmera. É uma necessidade. Significa independência para o idoso. Porque o
o risco de você fraturar um osso, o risco de você cair, o risco, inclusive, de demência. A gente já tem vários trabalhos mostrando que quando você faz atividade física de média a alta intensidade, principalmente dos membros inferiores, você aumenta o número de conexões neuronais. E isso faz com que haja uma prevenção de quadros de demência. Então, é prevenção de câncer, é prevenção de demência, é prevenção de queda, é autonomia de você. Imagina você chegar aos seus 99 anos indo e voltando com as suas próprias pernas, porque você tem condição física de fazer. Agora, é uma decisão. Você que tem que tomar a decisão do que você quer. Você quer chegar aos seus 75 e ficar plantado em cima de uma cadeira e de uma cama? Ou você quer chegar aos seus 99 firme, forte e decidindo para onde você quer ir e vir? É uma decisão. Doutor Daniel, medicamento para dormir no idoso é sempre necessário? Deveria ser proibido, né? Porque aumenta o risco de demência, inclusive, né? Sim. Tanto que a gente, na geriatria, a gente usa outros remédios para conseguir atingir o sono sem usar hipnóticos e drogas que vão induzir o sono ou gerar realmente uma hipnose ou alguma coisa parecida com isso. Então, os tarjas pretas e outros medicamentos não deveriam ser usados, né? Tem, inclusive, estudo mostrando que são drogas de prescrição inapropriada no idoso, né? Então, essa máxima, não tem como. E assim, quais são os 3 maiores riscos que uma pessoa idosa pode ter para sua saúde e que ninguém vê, que não é observado? Você fala relativo à medicação para o sono? Não. Relativo à própria saúde da pessoa idosa, quais seriam os 3 maiores riscos que ela pode vir a ter junto à saúde dela, que não é observado e que pode acontecer? Eu pegaria a demência como o primeiro deles, né? Então, assim, que é aquela coisa de esquecer é normal, ele sempre foi assim, não, só esquecendo um pouquinho. Só esquecendo um pouquinho. Não, ele nunca lavou direito a louça mesmo, ele sempre foi desorganizado. E aí você tá vendo deteriorar a condição da casa, o autocuidado, e assim, e aí eu sou o cão, né? Porque eu, da família, eu olho e falo assim, olha só, tem que levar no geriatra, hein? Sem mim não, leve alguém pra olhar. Mas, faz pelo menos um neuropsicológico, vamos ver como é que tá essa memória, vê se não tem nada aí. Eu posso estar enganado, mas eu tô vendo no dia a dia. Eu acho que tem coisa aí. Pode ter? Na dúvida, é melhor buscar um tratamento, né? Um exame. Na dúvida, e assim, eu acho que talvez o mais importante seja, na dúvida, saber se tem doença vai fazer com que você trate precocemente e consiga alongar o teu tempo de qualidade de vida. Isso aí. Sim. Isso vale para o câncer e isso vale para o Alzheimer. Sim. Então, assim, quem procura acha. Claro, procura sim, acha sim, trata logo. Porque se deixar para tratar depois, você vai morrer daquilo. Sim. A sarcopenia seria também um desses 3? Que é silencioso, que às vezes você não consegue observar de plano? É perda de massa muscular. A perda da massa muscular. É algo que caquexia, até a né, gente também. já vem falando que vem acontecendo, né, no decorrer dos anos. E ganhar massa muscular é algo difícil pra caramba. Eu acho que a perda de massa muscular ela vem junto com a falta de exercício, né? Então, músculo assim, é ouro, né? Eu acho que se você não está se exercitando, é onde está a reserva biofisiológica, o que te faz superar uma internação hospitalar, né? Teve um estudo da Abbott, né? Eu sempre uso ele como exemplo, foi um estudo pequenininho, com 64 pessoas, foram 32 idosos e 32 jovens. Jovens de 25 a 35 anos e idosos de 65 a 75 anos. Ele foi feito na Alemanha. As pessoas receberam para estar lá, porque as pessoas ficaram deitadas numa cama de hospital como se internados estivessem. Estava todo mundo saudável por 1 mês. Olha, que interessante. Os jovens levaram 28 dias para perder metade da circunferência muscular da coxa. Os idosos levaram 10 dias. Caramba. De 65 a 75. Não estou falando de 80, nem 80, de 90. Então, assim, antes até de falar de sarcopenia, né? Você tendo musculatura para perder, você tem reserva. Então, você tem combustível para queimar. Se você chega lá sem nada, e aí você... Só que, quando você vai falar de sarcopenia, para mim é uma coisa que é muito gritante, assim. Fora a obesidade sarcopênica, que é uma condição que é um pouco mais difícil de você perceber, o pessoal que é mais cheinho, mais gordinho. Porque é importante, né? Tem o gordinho
que é fraco. Exato. Tem o gordinho que não tem Não é músculo. porque tem gordura que tem músculo. Talvez a grande maioria, né? Quando envelhece. É. Mas o idoso muito magrinho, ele já é sarcopênico, todo mundo olha e vê, né? Fala seguinte, não, mas foi sempre magrinho assim. Se foi sempre magrinho assim, eu não vou conseguir mudar muita coisa que foi a vida dela constitucional, né? Mas sim é uma coisa que pesa e aumenta risco. Mostra, a sarcopenia, na verdade, é um marcador de risco de internação, de risco de morte, de risco de morbidade, né? Sim. É o que vai Câncer ser também, né? decisivo, né? Vai ser decisivo. Vamos falar de LPI? Vamos? Olha, Vamos falar de LPI. Oba. Como é que tem sido o olhar de vocês? Polêmica, tá? A pergunta. Momentos polêmicos. Como é que tem sido o olhar de vocês com o aumento da exigência dos profissionais de saúde dentro das LPIs? Todo mundo aqui trabalha em LPI. Todo mundo trabalha em LPI, então ninguém pode negar que trabalha em LPI, né? Doutor Nel, inclusive, tem uma em Para quem LPI. nos ouve e entrou no nosso canal agora aqui, pouquinho tempo, instituições, e a LPI são instituições de longa permanência para idosos. Exatamente. As famosas casas de repouso. Casa de repouso, exato. Residências geriátricas, Vou deixar né? você começar. Senior Living é um nome bonito também. Também. Então, na verdade, Estamos falando com o nosso vice-presidente da AIUP-RJ. a gente entende que o idoso ele tem que ser bem assistido. O idoso ele tem que ser bem cuidado. E tem que ser bem visto em todas as áreas da vida dele, né? Então, uma vez que a gente entende isso, a gente desejaria que a gente tivesse um corpo médico multidisciplinar perfeito dentro de qualquer instituição. Só que a gente não pode perder o foco de que a instituição de longa permanência ela não é uma unidade hospitalar. Uhum. A instituição de longa permanência é como se a gente tivesse ali a extensão da casa desse paciente. Porque o paciente ele perde a referência da própria casa e ele passa a ter a instituição como a própria casa dele. Ali passa a ser a residência do idoso. Então, ninguém tem dentro de casa um corpo médico multidisciplinar para assistir o idoso. Então, assim deveria ser as instituições de longa permanência. A gente entende que tem um paciente que exige um pouco mais de cuidado, o outro que exige um pouco menos. Sim, porém, as instituições de longa permanência, ela não deixa de ser uma extensão da assistência social que o Estado deveria estar prestando. Uhum. Tá? E se a gente entende que existe a necessidade do idoso A, B, C ou D de ter acesso a um cuidado mais específico, esse cuidado, como a gente tem um sistema de saúde que é único e é para todos, É universal, perfeito. esse cuidado ele deveria, entre aspas, estar literalmente sendo prestado pelo Estado. Pelo SUS, né? Pelo SUS. SUS, exatamente. E não querer, como está acontecendo, de um modo mais específico no Rio de Janeiro, né, onde existem leis específicas para isso, diferente do resto do país inteiro, aonde está se querendo colocar esse ônus, tirar das mãos do Estado, que, por lei, deveria estar prestando essa assistência, tirar das mãos do Estado e colocar na mão do gestor. E da própria pessoa idosa, né? Que ela que vai pagar a conta no final. Porque ela que vai pagar a conta, aumentando o custo dessa instituição e fazendo uma coisa que é pior ainda, restringindo o acesso de pessoas a essa instituição. Porque a gente tem visto, né, que a pessoa idosa tem aumentado em idade e em números. E se você começa a restringir muito, falando de forma financeira aqui, em valores, você começa a transformar essas instituições em lugares de grande seleção, onde aquele que não tem condição não vai ter acesso. Né? E se não vai ter acesso, ele vai ficar onde? É. Internado nos hospitais públicos?
E a gente falando sobre essa lei 8049 de 2018, doutor Daniel, vamos trazer para a geriatria isso, né? Eu não ia nem bater em cima da lei, não. Eu ia aproveitar o gancho do Iragildo e eu ia trazer um olhar um pouquinho diferente. Infelizmente, e isso eu acho que é uma dificuldade dos nossos legisladores, tá? Eles querem obrigar que a pessoa jurídica supra a ineficiência do Estado A omissão e e ineficiência. entregar Perfeito. o que ela deveria. Sim. Até aí, se o Estado der alguma contrapartida, Ok. até vai. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, e aí vamos falar do Rio de Janeiro, né, onde tem a 8049, o Rio de Janeiro tem quantas LPIs públicas? Até onde eu sei, só é a Cristo Redentor. Tem mais alguma? Acho que eles transformaram aquele hospital que tinha lá pro lado de Campo Grande também, eles transformaram em LPI, mas era um hospital geriátrico, Sim, né? sim. Não vou lembrar o nome dele. LPI, Eduardo Labeiro. Não, Eduardo Labeiro. Mas não é LPI. Não é, mano. Não é uma internação crônica, né? É um hospital como se fosse de paciente transição, né? crônico. É Um hospital de quase que um paciente hospital de crônico. transição. É, né? Do Vamos mas dizer. assim, Estado mesmo, Cristo Redentor. Sim. E aí, na verdade, mesmo assim, o que eu acho que o Estado falha em fazer, eu acho que para outros âmbitos também, tá? Mas a gente está falando especificamente aqui das LPIs, Isso. o Estado falha, eu acho, em entender que é imprescindível individualizar o indivíduo. Perfeito. Então, assim, porque nós LPIs, somos instituições para acolher e para morar. Quando eu vou explicar o que é uma LPI para um familiar, eu faço um comparativo com um pensionato. Falo, olha, é um pensionato. Sim. Onde tem casa, comida, roupa lavada, e você vai ter um suporte de uma equipe multi que vai dar ali uma atividade para aquele idoso. Vai A dar qualidade ali de vida, né? Exatamente. E aí, como o Daniel pensa que deveria ser? Eu deveria poder, por exemplo, que o meu idoso morra em casa. Por quê? Porque o idoso não pode querer morrer em casa. Eu também faço cuidado paliativo, apesar de não ser paliativista de formação. Sim. O idoso não pode querer morrer na casa dele? Tá, mas ele mora no LPI. E aí, eu não posso fazer uma hidratação? Não, você vira hospital. Então, vamos transformar todo mundo em hospital para poder hidratar o idoso na LPI. Ótimo. Gente, olha só. É uma hipodermóclise. É igual você faz no cachorro. Sabe? Você faz no cachorro em casa. Porque daqui a pouco eu vou obrigar a gente também a internar o cachorro para fazer hipodermóclise no cachorro. E assim, é para dar qualidade de vida. E você pode fazer também em casa, na residência. Na residência, eu, Daniel, médico, funciono e faço no domicílio. Sim. E deixo o paciente lá correndo hidratação, ensino a família, às vezes, a fazer uma morfina subcutânea. Por quê? Porque aquele idoso escolheu ficar na casa, no seio da família, em volta das pessoas que ele ama, para ficar até o fim da vida. Aí a gente tem que virar hospício, então, hospital de transição, você tem que... Tá, mas Não, tá aí- bom, eu que vou não é o transferir caso, ele né? para onde? Em casa pode, né? Em casa pode. Não, Casa e muitos Na casa casos, dele pode. você hospitaliza o idoso e ele volta pior do hospital. Quando ele não vai a óbito no Sempre hospital. volta pior. Muito Mas você volta sabe pior. qual é, talvez, a Não maior é? diferença entre uma ILPI e um hospital? Apesar, e assim, eu falo que... Muita gente vai me odiar por o que eu vou falar aqui. O Rômulo Del Valle, né, enfermeiro, Sim, sim, trabalhou sim. no MP, Tem. ele fez formação junto comigo na UERJ, né? Então, assim, e é muito nobre o que ele trabalhou da questão da contenção, porque se todo mundo entende que, assim, eu prefiro um idoso caído no chão do que um idoso caído no chão amarrado. Porque esse idoso, às vezes, ele vai cair assim mesmo. Só que tem que estar todo mundo combinado. E se tiver todo mundo combinado, gente, tá tudo certo. Porque é qualidade de vida. Então, assim, e aí o que a LPI faz, que o hospital não faz? Tira o doente da cama todo dia. Exatamente. Todo dia. Coloca no Era sol. uma coisa, sabe, que eu sempre bati muita palma lá pro Sudalista da Sacra Família, que eu fui diretor durante 4 anos, até Sim. 2016. Projeto que maravilhoso. que é um lar de idosas cegas Maravilhoso. de uma congregação da Igreja Católica. Poxa, eles têm uma parte lá atrás que eles chamam de enfermaria, que na minha época tinham lá 8, 9 idosas, que eram idosas praticamente totalmente acamadas. Todo dia, tirava do leito, iam lá 2 cuidadoras junto com tinha uma cuidadora responsável por aquele setor, aí iam 2 lá da frente que ajudavam a cuidar das idosas mais independentes, ajudava a tirar do leito, botava na cadeira de banho, levava para tomar banho, depois sentava na cadeirinha, botava lá vendo televisão, mesmo que aquela idosa fosse completamente sem contato com a realidade, mas ela estava fora da cama. Aí você vai olhar e fala assim, a idosa está jogada. Não, a idosa está ali, quietinha, sentada dentro das possibilidades dela, fora da cama. Sim, sim. No hospital,
Tá amarrada lá para não tirar o acesso. Pois é. Então, assim, Será que ninguém vê isso, né? Será que ninguém enxerga isso? Pois é. olha, Porque aí, se você pensar assim também, Daniel, vamos trazer agora para essa questão da exigência de enfermagem 24 horas, desse quantitativo de enfermeiros, né? Graças a Deus a gente está com essa ação civil pública aí já em andamento para o Estado, né, custear essa Sim. enfermagem com a questão da ação dos retiros dos artistas. Mas, assim, é uma coisa que me preocupa, porque vamos trazer para a geriatria, né? Vamos pensar num paciente hipertenso. Ele vai ter hipertensão durante o dia inteiro, concorda? sim. Então, quem é o profissional então, que tem que estar direto dentro da instituição? É o médico, então? Então, daqui a pouco vai ser exigência de ter geriatra Quem 24 A horas. gente vai virar hospital, né? Senão vai ter geriatra 24 horas. Vai Aí virar falou hospital. assim, Vai virar mas hospital. pode ter uma intercorrência, mas eu posso ter uma intercorrência aqui agora, eu Pois posso ter uma é. intercorrência em casa. A gente pode infartar A gente aqui pode agora. infartar aqui agora. Se a gente infartar aqui agora, a gente vai morrer, porque não vai ter suporte. Exato. Então não é sobre isso, né? Entendeu? E isso porque, teoricamente, quer dizer, até vai ter um desfibrilador em algum lugar, né? É, Mas aquele em que E bloco assim- que tá tá no isso, shopping, né? né? Não, mas em que bloco bloco que que tá? É, exatamente. Quanto tempo vai demorar pra chegar? Então, Isso não é sim. cobrado, né? Assim, por exemplo, eu tive uma discussão com o Corém, que ele defendia que a enfermagem tem que ser 24 horas por causa da administração da insulina. Eu falei, não, mas tem autoaplicação. O médico ensina a pessoa a aplicar em casa, enfim, para não ficar dependendo sobre isso. Insulina. Então, assim, são questões É. exatas. Tá no manual do cuidador, Exato. né? O cuidador pode administrar. Tá Então, no assim, manual do existem cuidador do questões que você vê que se força, e eu concordo com isso. É o Estado, que é ineficiente, inoperante, omisso, não querendo entrar na sua corresponsabilização. Sim. Né? E isso precisa ser. Não, e a entendido. transferência da responsabilidade e o tudo para todo mundo, né? Porque assim, não precisa de tudo para todo mundo. Exato. Porque eventualmente você pode precisar de um idoso que tem essa necessidade de ter uma enfermagem 24 horas? Pode. Mas aí eu posso ter opções. Sim. Eu posso ter opções de instituição, prover, eu orientar a Home família care. a buscar um home care, eu orientar a família a contratar de forma particular E ele não precisa e sair colocar da na ILP. instituição. Sim. Porque a família contrataria de forma particular e colocaria na casa dela se Colocaria na casa precisasse. dela, exatamente. Então, assim, o serviço, ele não necessariamente precisa vir do CNPJ da LPI, mas ele pode ser prestado dentro da LPI. E aí a responsabilidade poderia ser só e apenas a de fiscalizar o adequado serviço, que acho que ok, tá sendo bem prestado, mesmo que eu não seja o prestador, mas está sendo prestado dentro da minha casa. Então eu, igual o dono da casa, na minha mãe, vou, né, botar alguém, vou fiscalizar o que estão fazendo com a minha mãe. Sim, É perfeito. muito bem. bom, ó, minha gente. A gente está ouvindo aqui 2 geriatras que têm a mesma opinião. Instituição de longa permanência é residência. E o cuidado que você daria dentro de uma residência comum, você pode dar dentro de uma residência coletiva. Não há diferença, né? Então, é muito bom que quem nos ouve aí, os nossos legisladores, né? E as pessoas que estão aí fazendo leis e aí sem entender exatamente o que é a matéria, né? Exatamente. Não, e a gente tem visto, a gente que tem ido a Brasília, né, em busca de soluções para algumas leis, né, a gente tem visto que os deputados têm legislado em cima de leis de coisas que eles não sabem nem o que é. Né? Quantos a gente encontrou que tinham leis, projeto de lei, né, que versavam em cima de ILPI e ele não sabia o que era um ILPI. A gente, não, mas a sua lei, assim que fala da ILPI, o que é ILPI? Então, assim, como é que eu vou fazer uma lei para regulamentar uma situação que diz respeito a uma instituição que eu nem sei que instituição é essa? Exatamente. Eu nem sei o que é, quanto mais como conhecimento, funciona. Se a gente, a Então, proposta, é muito a complicado. proposta do Pod Idoso é sempre trazer vários profissionais, né? Até para poder o público, né, a pessoa idosa entender, né? Poder entender, poder desmistificar algumas questões. Exatamente. E assim, se a gente for partir do princípio que LPI, todo profissional de saúde, ele é fundamental, essa precificação vai chegar a quanto? E quem vai poder pagar a ILPI? Né? Pois Então, é. assim, porque aí, imagina, vocês são médicos, eu vou defender que o geriatra tem que estar 24 horas. Né? Se cada um puxar, né, para si, né? Né? Daqui a pouco vai ter que ter administrador, três vai ter que ter... fisioterapeutas. Não, eu tem te que digo ter quanto, eu te quatro digo psicólogos, exatamente farmacêutico. quanto vai custar. Já tem que Você ter sabe dentista. quanto custa uma diária de CTI? Quanto?
se você achar algum barato, vai pagar 6 a 7 mil reais por dia. Por dia. Para deitar na cama, Pois botar um monitor, mas vai ter lá um enfermeiro para cada 10, um médico para cada 10, um técnico de enfermagem para cada 3. Então, assim, Mas pagando 7 mil por 7 dia. mil por dia. Aí tem LP que nem cobra isso por mês. Pois é. E tem que ter essa equipe com o mesmo dimensionamento, muitas vezes, que o hospital tem, né? Qual é o sentido disso? Né? Qual que é a necessidade real disso? Eu posso individualizar? Eu posso fazer? Eu posso entregar para aquele idoso que tem uma decisão, uma diretiva antecipada de vontade registrada e anexada à pastinha dele, porque não é prontuário. Vamos lembrar. Exato. O entendimento do CREMERG que entendeu que não é prontuário médico que Exato. você tem 2021, inclusive. na instituição. E todo mundo fala Porque- prontuário. Todos os porque- fiscais. Porque prontuário médico tem a guarda do médico. É sigiloso, né? Então, assim, ele não é um prontuário, porque ele é um prontuário multiprofissional. Você pode até chamar de prontuário, mas como médico, eu, inclusive, porque como geriatra, eu visito muitas instituições, né? O pessoal ficou horrorizado comigo, falando, não vou escrever, não. Como você não vai escrever? Não vou escrever. Mas por quê? Eu falei, bem, porque eu tenho o meu prontuário do meu paciente. No meu prontuário do meu paciente eu escrevo. Sim. O que eu preciso te entregar de informação é receita médica e orientação. Se eu precisar te dar uma orientação sobre cuidado, alguma coisa que eu preciso escrever na... Ah, mas você pode assinar que você teve aqui? Claro. Eu assino a minha presença. Mas o prontuário ele é meu como médico. Sim. Porque lá é uma residência. Eu não tenho a garantia do sigilo médico daquele documento. Sim. Exatamente. Então, não, eu não tenho obrigação de escrever ali. Pô, o pessoal ficou horrorizado comigo. Não vou falar o nome das instituições, mas tem algumas. E é entendeu? natural. E é natural. E é natural. Porque, e eu Isso- explico, gente, olha só, tem o entendimento do CREMERG. É Não natural. tem essa necessidade. Prontuário é Isso é sigiloso. bom o gestor que nos ouve, né? A gente está Exatamente. ouvindo de um geriatra, né? Um entendimento do que é realmente um prontuário médico e do que é uma anotação de cuidados dentro da ILPI. É evolução de cuidados. Eu É uma gosto de chamar de orientação. evolução de Olha, o cuidados. paciente está agitado, faça Anotação isso, de faça aquilo, cuidados. não faça isso, não faça aquilo. Sim, Né? Gente, olha, o papo nosso poderia ficar aqui é verdade. eternamente. verdade. A gente Mas aí tem traz a muita... cerveja. Já gostei, Esse já relógio gostei. aqui tá com defeito. Tá com defeito, ele tá piscando, ele tá Tem piscando. muita coisa para falar. Eu, Não, com vai ter que certeza, ter uma parte 2, não Vai tem ter que ter como. uma parte 2. Mas, assim, eu gostaria que vocês deixassem cada um aqui uma mensagem aqui, principalmente para o nosso gestor. Para o gestor, entenda uma coisa. O seu idoso, o seu residente, ele é único. E como único, ele tem necessidades específicas, é única. E entenda, a sua instituição é uma residência. Você faz parte da área social que está prestando assistência para uma pessoa. Então, você como gestor, você tem que dar os melhores cuidados possíveis, como se você tivesse com ele dentro da sua casa. E o mais importante de tudo isso, gere vida na vida que essas pessoas têm dentro da sua casa. Doutor Daniel. Pô, ficou difícil, né? É, doutor Daniel, agora Agora subiu a o régua, sarrafo, vai subiu em o cima. sarrafo. Gente, levar um idoso... Quando eu convido alguém para morar lá na nossa instituição, eu falo, pô, leva seu pai para morar comigo. Leva sua mãe para morar comigo. Muito bom. Porque tem que ser a sua casa. E como se fosse a sua casa, é o lugar que você vai dar o melhor que você consegue, o melhor que você pode, da melhor forma possível para o idoso que você cuida. Como se eu falo que não deveria ser como se fosse sua mãe ou seu pai, porque eu falo que aí entra o emocional e na hora que você precisa ser racional, você se lasca. Verdade. Então, eu, como médico, não cuido dos meus pacientes como se fossem meu pai e minha mãe, Verdade. exatamente por isso. Mas tem que manter uma separação emocional, mas com um carinho essencial. Sim. Entregando vida com qualidade. E entendendo que se estão dizendo que é todo mundo igual, tem alguma coisa errada aí. Uhum. Questione, peça ajuda, peça apoio, porque é possível dar mais qualidade de vida sempre. E eu acho que não deixa de ser uma verdade para todo mundo que trabalha com LPI. Todo mundo tem pelo menos uma história, se não muitas, e normalmente são muitas, Sim. de um idoso que chegou péssimo
e virou outra pessoa depois que chegou na Com casa. certeza. Então, eu acho que quando a sociedade começa a enxergar isso, a gente começa a quebrar o maior paradigma que a gente tem para quebrar, que é, não são todas as casas depósitos. Uhum. Pelo contrário, essas são minoria. E a sua casa só será um depósito se você deixar que ela seja. Isso aí. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Doutor Daniel, muito obrigada. Obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade. Doutor Iragildo. Obrigado. Doutor Daniel, doutor Iragildo, coloque aqui nos comentários se vocês quiserem os contatos deles, a gente coloca para vocês. Eles estão nas redes sociais. Doutor Iragildo Machado, doutor Daniel de Moraes. Junto. Mas a gente coloca para vocês, manda direct pra gente que a gente passa o contato deles. Profissionais incríveis. Muito obrigada. Nós que Obrigado Essa agradecemos. oportunidade. Foi um prazer. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sem vocês, o Pod Idoso não seria possível. Nosso abraço caloroso e especial. Farm Idoso, Altamed, Home Sênior, Odontocênio, Reabilitar, Integração Auditiva, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimento Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Um abraço especial do Pod Idoso. Vocês fazem nossos episódios especiais cada vez mais incríveis. O envelhecimento merece cuidado qualificado, mas também merece sensibilidade, e a geriatria traz justamente essa combinação. A você que nos acompanha, pega aqui o link, compartilha esse episódio, leva essa mensagem para a família, para os amigos, nos ajude a levar o Pod Idoso para muito mais longe. Até o próximo episódio.